Sabe, quando um carro para de funcionar no meio da estrada, o processo de diagnóstico costuma ser incrivelmente reconfortante. Uhum. Reconfortante por causa da precisão, sabe? O mecânico vai lá, abre o capô, aponta a lanterna para uma peça metálica toda suja de graxa e simplesmente diz, tipo, olha ali, a correia dentada arrebentou. Exato. É visual, né? Sim, é binário e inquestionável, tipo, quebrou ou não quebrou, a correia tá partida, o motor não gira. É limpo, é claro, é um fato indiscutível. E a mente humana adora isso, né? Nós temos uma necessidade que é quase primal, eu diria. A gente precisa que as coisas sejam visíveis, que sejam mensuráveis Com certeza. e facilmente categorizadas, porque isso traz uma sensação enorme de controle sobre o ambiente ao nosso redor. Totalmente. Mas aí, nós fechamos o capô do carro, entramos em casa ou chegamos no escritório e caímos de paraquedas no território da comunicação e das relações humanas. Aí o bicho pega. Nossa, e como? E de repente toda essa precisão cirúrgica do mecânico simplesmente desaparece no ar. O diagnóstico vira uma neblina absurda, sabe? Vira mesmo. E é por isso que a nossa imersão profunda de hoje vai mergulhar direto na raiz desse problema. O nosso foco, para quem está acompanhando a gente, é destrinchar trechos de um manual de treinamento baseado no primeiro nível da comunicação não violenta. A famosa CNV do Marshall Rosenberg. Isso, a CNV. E a nossa missão aqui é entender por que tantos conflitos parecem nascer do nada absoluto e descobrir como o simples ato de separar fatos de julgamentos pode ser, tipo, o maior atalho para conversas mais inteligentes e relações bem mais saudáveis. Então, vamos desempacotar isso. A premissa central desse texto é que a grande maioria dos conflitos humanos não começa nos fatos, mas sim na maneira como a gente interpreta eles. Esse é, sem dúvida, o ponto de partida ideal para qualquer mudança de comportamento. O que nós vamos fazer hoje é aprender a, literalmente, limpar o vidro embaçado da nossa própria mente. Sabe? Limpar antes mesmo de tentar enxergar a paisagem das nossas relações. Porque a neblina que cega a comunicação, ela quase sempre está do lado de dentro da nossa própria janela. Nossa, isso é muito real. Para entender como essa interpretação toda gera conflito, a gente precisa primeiro definir o que é, afinal, um fato indiscutível. Exato. Porque, é muito fácil perder a linha entre as duas coisas, né? Duas pessoas podem estar sentadas na mesma sala, presenciando milimetricamente a mesma cena e sair de lá com conclusões que habitam galáxias completamente diferentes. Sim, a percepção muda tudo. Alguém olha para uma atitude de um colega e entende aquilo como um desrespeito profundo, uma afronta pessoal mesmo. Mas a pessoa que está sentada bem ao lado olha para a exata mesma atitude e vê apenas alguém que está muito distraído ou muito sobrecarregado, sabe? Uma pessoa percebe rejeição, a outra percebe cansaço. É o que a gente vê o tempo todo. Uma sente uma ameaça iminente, enquanto a outra enxerga só um senso de urgência. E isso me faz pensar em uma analogia muito visual que eu gosto de usar para tentar materializar esse conceito para quem está escutando. Manda ver. Eu gosto de chamar de o teste do VAR, o árbitro de vídeo no futebol, sabe? Ah, sensacional. Muito bom. Pensa em um lance muito polêmico no jogo. A câmera do VAR, aquela imagem em câmera lenta, ela não tem emoção, ela não tem torcida. Ela apenas mostra uma coisa física acontecendo no espaço, tipo, a ponta da chuteira do jogador A encostou na canela do jogador B. Exato, sem interpretação. Isso é o fato nu e cru. A câmera não sabe quem os jogadores são, ela não liga para o placar, ela não sabe se é uma final de campeonato ou um amistoso, ela só registra o que fisicamente ocorreu. O que é fascinante aqui é exatamente essa distinção, sabe? Essa imagem mental do VAR é excelente para separar os dois mundos que o material da CNV aborda. A câmera é a pura observação objetiva. Um fato é puramente algo que uma lente poderia registrar ou que um gravador de áudio poderia reproduzir. Fica inquestionável. Total. Ele não possui intenção embutida, não tem uma condenação moral e, principalmente, não tira conclusões psicológicas sobre o caráter de ninguém.
O fato apenas descreve a física do acontecimento, como você falou. Sim, mas é aí que tá o problema. A gente liga o áudio da televisão durante esse lance do VAR e tem aquele narrador extremamente emocionado, né? Ou o torcedor fanático na arquibancada gritando a plenos pulmões. Nossa, sim. O cara grita, tipo, ele foi na maldade, ele quis quebrar a perna do adversário, esse cara é um criminoso em campo. E aí a objetividade já foi embora. Exatamente. A imagem em silêncio é o fato. O grito do narrador é o julgamento. E na vida real, a gente mistura a imagem e o áudio o tempo inteiro. A nossa mente é esse narrador emocionado tentando adivinhar a intenção por trás de tudo. E o perigo é que os julgamentos costumam vir muito bem disfarçados, né? Eles parecem observações inocentes, eles aparecem como rótulos rápidos, críticas estruturais ou aquelas clássicas tentativas de leitura de mente, sabe? Ah, as famosas leituras de mente. Isso. O texto usa exemplos ótimos. Por exemplo, dizer a reunião começou às 9h12 é um fato. Alguém com um relógio comprova e ninguém vai brigar por isso. É o VAR de novo. Exato. Mas a mente humana não gosta de parar na constatação do horário porque manter a observação pura exige energia analítica contínua. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Então o cérebro faz o quê? Ele encurta o caminho e cria logo um rótulo. A gente diz, ele é preguiçoso ou ele não respeita o tempo da equipe. Nossa, sim. Em vez de dizer que, houve 3 interrupções na fala da colega, a gente já crava, ela é controladora. Perfeito. Nós pegamos uma ação isolada, uma falha ali do momento e transformamos num traço de personalidade permanente. É brutal. E se os fatos são tão claros assim, a gente precisa se perguntar por que a nossa mente insiste em adicionar julgamentos o tempo todo, né? Pois é. É exatamente para aí que a gente vai agora. Passando da definição da ação para a raiz neurológica desse problema. Porque não é só uma falha de caráter nossa, né? De jeito nenhum. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê um mecanismo invisível da mente que o treinamento descreve. Nosso cérebro, ao longo da evolução, ele foi moldado para prever riscos. Ele precisa identificar ameaças e categorizar absolutamente tudo muito rápido. A gente precisava saber se um movimento no mato era um leão ou só o vento, em frações de segundo. O famoso instinto de sobrevivência. Exatamente. Só que o perigo agora no mundo corporativo, nas relações em casa, é que a gente faz isso tão rápido, de forma tão automática, que nós tomamos as nossas próprias hipóteses emocionais como se fossem verdades absolutas. Verdades escritas em pedra. E o problema funcional disso é que quando alguém se sente julgado, a biologia não entende como, é só uma discordância. Sim. O cérebro entra em defesa imediata. A escuta simplesmente cai, o ego assume a direção e a comunicação, que deveria ser uma troca, vira um combate mortal. Um choque entre duas narrativas de defesa. Então, o que tudo isso significa na nossa rotina? Eu estava pensando aqui num exemplo muito prático, que é clássico para todo mundo hoje em dia. A maldita mensagem de texto não respondida. Nossa, esse é o melhor exemplo possível. Todo mundo já passou por isso, né? A gente manda uma mensagem e o fato inquestionável, aquilo que o nosso teste do VAR registraria, é só: a mensagem foi enviada às 14h, agora são 18h e não houve resposta. Ponto. Fim da história factual. Fim. Mas a gente reage a isso? Claro que não. A gente olha para o celular e começa o julgamento. Ela não liga pra mim, ou tá me ignorando de propósito, ou deve estar com raiva do que eu falei ontem. A gente preenche o vácuo com os nossos piores medos. Total. E aí nós frequentemente reagimos à nossa hipótese invisível, e não à realidade confirmada. A gente sente o coração acelerar, a raiva subir, e cria uma briga sozinhos na nossa própria cabeça. Sendo que a pessoa do outro lado pode só estar numa reunião longa ou o celular dela acabou a bateria. É o abismo entre o fato e a hipótese, né? E quando a conversa finalmente acontece, quem imaginou tudo já chega armado até os dentes. O conflito já nasce enorme por um motivo que nem existiu.
Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente entende o estrago que o julgamento faz e começa a tentar separar esses mundos, surge uma dúvida gigantesca. Qual? Separar fatos de julgamentos não nos torna pessoas passivas. Ah, essa é a armadilha. Sim, porque parece que a gente vai só falar bonito ou virar especialistas em engolir sapos, sabe? Como que a gente identifica que está cruzando a linha e como ser firme, botar limite sem usar o julgamento. Aquele manual fala muito sobre a armadilha das palavras extremas, né? Os absolutos como sempre, nunca, ninguém, todo mundo. É genial que você tenha trazido isso porque rebater essa ideia de passividade é crucial. Muita gente acha que a comunicação não violenta é sobre ser bonzinho o tempo todo. Sim, evitar qualquer tipo de atrito. Mas não é. O pilar central da CNV é, anota aí, clareza sem agressão. Adoro essa frase. É libertadora, né? A CNV não é evitar confrontos necessários, é remover o ruído emocional desnecessário. Pense na diferença de impacto se eu chego para você e digo, olha, o seu comportamento é péssimo. Nossa, eu já vou me defender na hora. Vou pensar, péssimo porque você que é péssimo. Claro, é um julgamento moral. Gera defesa e contra-ataque imediatos. Agora compara com isso aqui. Durante a reunião, você interrompeu a minha fala 4 vezes. Uau, é um balde de água fria. É uma observação puramente objetiva. É madura, é direta e o principal, é incrivelmente difícil de rebater. A pessoa não tem como discutir com o número 4. Pois é. E as palavras absolutas, os tais nunca e sempre que a gente falou, elas entram onde nisso? Elas são o oposto dessa observação clara. Frases como "você nunca me ajuda" ou "você sempre atrasa" são, na verdade, uma frustração emocional condensada, sabe? Uhum. Elas não descrevem a realidade estatística. Elas são um grito desesperado por apoio ou por conexão. Só que elas saem da nossa boca disfarçadas de um ataque pessoal. E quando sai fantasiado de ataque, a outra pessoa só reage à fantasia do ataque. Ela vai se defendendo dizendo, como assim nunca? Eu te ajudei semana passada. E a conversa original se perde completamente. Exatamente. Vira uma auditoria inútil do passado. Nossa, a auditoria inútil do passado é a melhor definição. Então, sabendo distinguir esses dois mundos, o fato e o julgamento, e sabendo como ser firme de forma objetiva, como a gente aplica isso na prática sem parecermos robôs? Não dá para falar o tempo todo como um relatório corporativo, né? Não dá, fica esquisito, mas tem aquela proposta de exercício prático maravilhosa no manual. O de pegar situações de desconforto do dia a dia e mapear mentalmente, fazer o caminho da situação, que leva ao julgamento automático, e depois a gente tenta traduzir para o fato observável. Esse exercício é fundamental. E eu achei legal que o texto deixa claro que o objetivo não é virar uma máquina fria. O objetivo é só criar o hábito da pausa mental, sabe? É aquela pequena fração de segundo para você se perguntar, espera, isso que eu estou pensando é um fato indiscutível ou é só a minha interpretação emocionada? Isso levanta uma questão importante. É aí que a coisa vai para um nível muito mais profundo, porque esse exercício de pausa leva a uma reflexão muito rica que o texto aborda. Sim. O modo como a gente interpreta e julga os outros, seja julgando a competência deles, o respeito ou o interesse que eles demonstram, e isso geralmente revela necessidades emocionais não percebidas dentro de nós mesmos. Uau, isso é forte. É o verdadeiro início da autoconsciência na comunicação não violenta. Se você está sempre julgando alguém como desrespeitoso, talvez a sua própria necessidade de ser ouvido e valorizado esteja gritando aí dentro e você não está sabendo como pedir isso diretamente. Faz todo sentido. Fatos convidam ao diálogo, mas os julgamentos convidam só à resistência, né? Perfeito. Quanto menos julgamento a gente empurra para cima da situação, maior a chance de criar uma conexão verdadeira com o outro. Porque a gente desarma a bomba antes dela explodir. Exatamente. A gente vai direto na raiz do que precisa ser resolvido, sem atacar a identidade da pessoa. Bom, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria amarrar os pontos principais dessa nossa imersão. É muito importante lembrar a todo mundo que está escutando que
separar fato de julgamento não é uma pílula mágica. Infelizmente não, né? Quem dera fosse, não resolve magicamente todos os problemas do mundo. Os conflitos ainda vão existir. Mas muda radicalmente a qualidade de qualquer conversa, seja no seu ambiente de trabalho ou aí dentro da sua casa. Muda de água para o vinho. E já que a gente está encerrando, eu queria deixar uma semente para a reflexão de quem nos acompanha. Algo que expande bem esse material da CNV. Por favor. Pensem no seguinte: se os nossos julgamentos mais duros e repetitivos sobre os outros são, no fundo, reflexos das nossas próprias necessidades emocionais não atendidas, o que aquele julgamento frequente que a gente faz sobre as pessoas que nós mais amamos está tentando nos dizer? Nossa! O que ele está tentando nos dizer sobre o que nós mesmos estamos desesperadamente precisando e simplesmente não sabemos pedir? Uau! Que soco no estômago, mas um soco absolutamente necessário. Fica aí o pensamento provocativo para a gente remoer ao longo da semana. É sobre olhar no espelho antes de apontar o dedo, né? Com certeza. É uma mudança de vida. Bom, eu queria agradecer demais a companhia de todo mundo que separou um tempo para acompanhar a gente em mais esta imersão, reforçando sempre o valor inestimável de observar a nossa realidade com muito mais clareza e bem menos agressão. Foi um papo excelente. Foi sim. Um grande abraço para todo mundo, pratiquem a pausa mental, façam o teste do VAR e até a próxima!